Glória a Deus. Quantos trouxeram Bíblia? Diga amém. Eu quero que você abra sua Bíblia junto comigo no livro de Atos, capítulo 12, o versículo 1. Tem uma palavra ardendo no meu coração que eu quero poder compartilhar. Gente, deixa eu falar algo para você. Você está preparado para aquilo que você vai viver ainda até o final do ano? Eu vou repetir, o que você vai viver até o final do ano não se compara com o que você viveu até hoje. Você está preparado para a maior virada de Deus ainda? Eu sei que muita gente aqui passou um tempo de pressão no primeiro semestre. Alguém achou, disse assim: Senhor, o que está acontecendo? Esse ano está estranho para mim, esse ano está meio complicado. Deixa eu falar, ainda não acabou o ano. O que Deus vai fazer não se compara. Ei, antes de eu entrar nesse texto, deixa eu falar algo que eu sinto de compartilhar com vocês e com essa igreja aqui. E você passe essa mensagem também para o pastor Wagner, eu sei que ele vai ver depois. Escute, a Bíblia vai falar em 1 Samuel, quando Deus fala com Samuel e com o profeta, e diz assim: olha, você vai lá na casa de Jessé, porque eu tenho escolhido um novo rei para Israel. Você sabe que o primeiro rei de Israel foi Saul, e agora Deus estava levantando um novo tempo, um novo momento. Só que Samuel não sabia quem era a nova escolha, não sabia que era Davi. Hoje nós lendo a palavra, nós já sabemos que o escolhido era Davi, mas Samuel ainda não sabia que era Davi. Quando Samuel chega na casa de Jessé, ele olha para os irmãos e ele olha para quem? Quem que ele acha que era? Eliabe. Por quê? Porque Eliabe tinha todo o padrão de Saul. Ele olhava, Saul era um homem forte, era um homem alto, né, da cabeça para cima ninguém era como ele, era formoso. Aí ele foi buscar um padrão para aquilo que Deus ia fazer, e o padrão que ele buscou era o padrão do passado. Aí Deus interrompe, chama a atenção de Samuel e diz assim: Samuel, não te atentes para a aparência, porque o que eu vou fazer nessa estação não tem nada a ver com aquilo que passou. Você está tentando buscar padrões do passado para estabelecer no teu presente, mas o que eu vou fazer não é com aquilo tipo de Saul. Agora é a época de Davi, é um novo modelo. Tem alguém que está entendendo o que o Senhor vai fazer? Ei, o que Deus vai fazer na sua vida nessa igreja é diferente de tudo aquilo que você já viveu. Posso ouvir um amém? Diga comigo amém. Aleluia. Atos capítulo 12, o versículo 1. Eu já vou ler esse texto já. Esse texto vai falar um pouquinho sobre a história de um personagem bíblico chamado Pedro. Vai falar também de Tiago. Mas eu quero que você entenda, deixa marcadinho esse texto aí. Antes eu quero deixar como um fundamento. Eu sei que vocês têm ouvido nessas quintas sobre o fogo, sobre manter a chama. Esse é o propósito dessas quintas, de você estar incendiado, de você estar mergulhando, entendendo o que Deus tem para a sua vida. Amém? Vocês estão comigo aqui? Só que eu orando ao Senhor, pedindo que nós ministraríamos aqui nesse lugar que o Senhor tinha. O Senhor me lembrava de Lucas capítulo 8, o versículo 16. Diz assim o texto: ninguém acende uma candeia, ok? Ninguém acende uma candeia e coloca debaixo da cama, mas acende uma candeia e coloca no alto, no velador. O texto vai dizer, vamos mudar o texto aqui rapidinho, vamos só para Lucas 8:16. Eu sei que eu pedi para vocês abrir Lucas 12, Atos 12, mas eu quero ler, e ninguém acendendo uma candeia, a cobre, primeira coisa, número 1, ele diz assim, a cobre com vaso vazio. Pensa um vaso vazio aqui, ninguém pega essa candeia e tapa com o vaso vazio. Depois ele diz assim, ou põe debaixo da cama. Vocês estão comigo aí? Então ele está dizendo, número 1, ninguém acende uma candeia e coloca um vaso vazio em cima. Ele também fala, número 2, ninguém acende uma candeia e coloca debaixo da cama. Aí ele vai falar a terceira coisa, mas coloca no velador. Velador é aquilo que se coloca na parede como um apoio para colocar essa candeia. Então fala de 3 níveis. Então o propósito daquele que trabalha com vaso, ele forma essa candeia, ela já tem um objetivo, ela já tem um propósito. O propósito dela foi feito para conter fogo, não é para outra coisa. Não é para decoração, não é simplesmente para botar na prateleira, não. Ela tem um objetivo, é conter fogo nela. Só que olha só o que o texto está dizendo: que ninguém acende essa candeia para colocar um vaso vazio. Então o que o Espírito Santo falou comigo é que tem muita gente na igreja que ela está aceso,
Só que o propósito do diabo é apagar o fogo de Deus na sua vida. E isso acontece de diversas maneiras. E sabe qual é uma das maneiras que o diabo usa para tentar apagar quem está queimando? Ele pega o vaso vazio. Quem é o vaso vazio? É aquele que um dia foi cheio de alguma coisa, mas hoje ele só se ocupa em apagar quem está queimando. Vocês estão aí comigo? Então, uma das estratégias do diabo é pegar quem um dia foi cheio de alguma coisa, mas agora ele está vazio. Então ele se torna, isso aqui é muito poderoso. Ele se torna instrumento do diabo para tentar abafar quem está queimando. Aí você chega no lado de alguém que está vazio e diz assim: cara, eu vou para o culto da semana, eu vou para o seminário de intercessão. Você está muito fanático, não precisa de tudo isso. Aí tenta minar a tua vida de oração, tenta abafar, ou começa a criticar você, ou começa a apontar você. Por quê? Por causa do teu nível de espiritualidade, ou começa a chamar você de religioso. Então é um vaso que está tentando abafar você. Tem tantas coisas que tentam nos abafar. O segundo nível aqui que ele vai dizer: se eu não consigo abafar, então a estratégia é posicionar você num lugar onde a tua influência não toque muitas pessoas, onde você até quer fazer, você até está queimando, mas você está numa posição errada. Você até tem um desejo, mas você não está alinhado com a posição no qual Deus quer que você esteja. Quem está comigo até aqui? Só que o texto vai dizer que então Deus pega essa candeia que está queimando, e essa noite, esse mês aqui nesse lugar, é o mês onde Deus trouxe pessoas aqui que estavam queimando. Está dizendo: há um desejo ardente no meu coração, mas o Senhor está dizendo assim: ó, eu vou pegar quem está embaixo, vou pegar essa candeia, está queimando, eu vou pegar Permanecer Church, vou colocar no alto. Deus vai colocar a tua casa no alto. Deus vai colocar a igreja ainda mais no alto. Deus vai colocar o teu chamado no alto. Quem está aqui comigo? Eu estou sozinho aqui nesse lugar. Aí sempre tem alguém para dizer: quer ir para o alto. Esse negócio de querer ficar no alto é para querer aparecer. Não é para aparecer. O que Deus vai fazer e está fazendo aqui em Blumenau, na sua vida, na sua casa e na sua família, o fato de você estar queimando, é por isso que essa mão vai pegar você e vai te estabelecer no alto. Para quê? É para aparecer, sim ou não? Ele vai colocar no alto a candeia. O propósito dela é iluminar lugares de trevas. Então, alguém vai dizer assim: está querendo aparecer. Não, aparecer vai ser consequência de ser levantado. Mas o objetivo, Deus não te levanta para queimar, Deus te levanta porque você já está queimando. Então, tem gente que está há muito tempo queimando, mas não é conhecido, não está no banner, não está para... Irmão, deixa eu falar uma coisa. Quando chega a hora de Deus, Ele diz assim: ó, vem cá que agora vou aumentar o teu nível de influência. Vou repetir até alguém pegar. Eu queria que tivesse 14 para pegar. Eu vou te levantar para aumentar o teu nível de influência. O teu nível de influência vai crescer. Por isso Ele vai colocar você no alto para iluminar lugares de trevas. Quem está comigo aqui, diga amém. Mas quando eu estava pensando nesse texto aqui, o que o Senhor falou é a primeira parte de Lucas 8,16. Sobre a pressão que quer apagar o fogo da nossa vida. E é sobre isso que eu quero falar. Atos capítulo 12, versículo 1. Vocês estão aí comigo? Diga amém. Ora, naquele tempo o rei Herodes estendeu suas mãos para maltratar alguns da igreja e matou Tiago, irmão de João, à espada. E ele, vendo que isso agradara os judeus, prosseguiu e tomou também a Pedro. E era os dias dos pães ázimos. E havendo-o prendido, colocou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados para o guardarem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Portanto, Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua murmuração. É isso? Fazia o que, gente? Oração por ele a Deus. Vamos lá, até o versículo 16, bem rapidinho. Vamos lá. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro estava fazendo o que, gente? Dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. Versículo 7.
eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro ao lado, despertou, dizendo: levanta depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. O versículo 8, e disseram-lhe o anjo: cinge-te, ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança as tuas costas a tua capa, e segue-me. E saindo seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira, a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, o qual se lhe abriu por si mesmo. Tem uma versão que fala que ela se abriu automaticamente. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Versículo 11. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei, verdadeiramente o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos fofocando. Opa, vocês estão aí? Eles estavam reunidos para fazer o quê? Orando. Olha só, e agora? E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. Versículo 14, conhecendo a voz de Pedro de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: está fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e dizia o seu anjo. E o último versículo: mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram e se espantaram. Antes de eu começar, fala para alguém que está do seu lado, diga assim: você vai se espantar com o que Deus vai fazer até o final do ano. Não, mas com essa vontade ele nem acreditou. Diga: você vai se espantar com o que Deus vai fazer até o final do ano. Tem alguém comigo aí? Estou sozinho aqui hoje. Oh, aleluia. Gente, esse texto aqui, preste bem atenção, quero só dar um pano de fundo para você entender onde nós vamos chegar. Esse texto fala de um momento de pressão, de um momento de perseguição, um momento onde a igreja, Satanás está tentando abalar a base da igreja. Satanás está tentando tocar, ele toca em Pedro, toca em Tiago, está tentando, através de Herodes, desestruturar toda a igreja. É um momento de pressão. A Bíblia fala, olhe para cá para você entender onde nós vamos chegar. O texto bíblico vai dizer que Tiago é preso. Herodes prende a Tiago, um dos discípulos, e ele não só prende, ele vai matar Tiago à espada. Vendo que os judeus gostaram disso, ele também agora vai prender a Pedro. E não só prender, a ideia dele é no outro dia julgar, matar Pedro e apresentar ali naquela festa. Só que a Bíblia fala que enquanto Pedro está preso, numa prisão de segurança máxima, a Bíblia vai dizer que a igreja estava em oração lá na casa da irmã Maria. A casa da irmã Maria sempre tem oração, aleluia. A igreja estava orando lá, Pedro está preso, há uma perseguição. A Bíblia vai dizer que tem cerca de 16 soldados, mais outros nas portas, é muito soldado, é quase impossível Pedro sair daquele lugar. Mas a Bíblia vai dizer que como resposta da oração, algo vai acontecer, um anjo aparece, uma luz brilha na prisão. A Bíblia vai dizer que um anjo chega, desperta a Pedro e diz: Pedro, levanta, toma a tua sandália, o teu cinto, a tua capa e segue-me. O anjo então vai saindo, Pedro vai atrás, eles vão passando a primeira guarda, a segunda guarda, a terceira guarda, que é o portão de ferro, que se abre automaticamente. Agora eles vão colocar o seu pé para o lado de fora. Quando eles estão na rua, o anjo desaparece. Pedro agora precisa pensar para onde ele vai. Então ele vai, ele lembra que lá na casa da irmã Maria tem alguém que está orando por ele. Então ele chega naquele ambiente, irmãos, eles estavam orando por algo, aquele milagre que eles precisavam já estava a caminho. Deixa eu começar a pregar. Tem um milagre que está a caminho da tua casa. Eu vou repetir, tem um milagre que está vindo na tua direção, tem uma resposta de oração para os próximos dias que vai se manifestar. Eles estavam orando por algo, de repente o milagre já estava indo a caminho, ia bater na porta deles. Pedro bate na porta, eles não abrem a porta. A Bíblia fala que ele persevera em bater a porta. De repente uma menina Rode abre a porta, ele entra, eles se alegram. E aqui esse é o contexto, é a história que o texto fala com a gente. E aqui eu quero compartilhar algumas coisas que Deus colocou no meu coração. Não é fácil passar por perseguição, não é fácil passar por pressão. Sabe por que eu estou falando sobre essas coisas?
Eu sei que provavelmente durante esses dias alguém deve ter citado Levíticos capítulo 6, que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, que todos os dias o sacerdote pela manhã removia a cinza, colocava a lenha, então o fogo arderá continuamente sobre o altar. Provavelmente alguém já deve ter ministrado sobre isso. É exatamente sobre isso que eu quero falar, sobre a pressão que tenta apagar o fogo em nós. Eu quero falar um pouquinho sobre dores que querem apagar o fogo do Espírito em nós, que querem apagar a nossa fé, que querem apagar a nossa vida de oração, que querem dizer para você que não tem mais jeito, que é melhor você parar. Alguém aqui já passou por um momento de pressão esse ano, que você diz: Senhor, misericórdia? Sabe, estava conversando com a pastora, eu passei esse ano um momento de pressão mais difícil da minha vida. Eu faço agora em novembro 40 anos, eu sei que eu tenho a cara de 18, mas obrigado pelo seu amém tão animado nessa hora. Eu faço 40 anos, mas foi a pior pressão da minha vida. Sabe, pressão emocional, pressão espiritual, pressão de quem nos ama, pressão de quem nos odeia. Desculpa se alguém falou que todo mundo que está perto de você, não sabe, você acha que todo mundo te ama. Irmão, a pressão, eu descobri esse ano que a pressão nem sempre é algo ruim. A pressão, ela tem a capacidade de te levar a orar mais. A pressão tem a capacidade de te despertar às 3 horas da manhã para orar, sendo que momentos sem pressão você não orava às 3 horas da manhã. A pressão, ela vem muitas vezes não para te matar, a pressão vem para te tirar da acomodação. A pressão muitas vezes é o combustível que Deus usa para nos movimentar. E eu vim aqui declarar que essa pressão que você passou será o teu combustível para a tua próxima fase. Quem está comigo aqui, diga amém. Irmão, aprendi que a história não é feita de lugares confortáveis. A história é feita de dias difíceis, de dia de luta. Só o que a gente não pode fazer é deixar que as pressões da vida, elas venham como um vaso vazio para apagar o fogo da nossa candeia. Eu não posso deixar que a pressão venha me paralisar. Alguém às vezes ora: Senhor, diminui a pressão. Não, você não tem que orar para Deus diminuir a pressão. Você precisa orar para buscar mais do Espírito Santo, mais de Deus sobre a tua vida. A vida com Cristo não te isenta dos dias de pressão, mas Ele diz: eis que estarei convosco todos os dias. Sabe, que às vezes tem cenários na nossa vida. Eu escrevi até no livro, e ali eu disse que às vezes a gente fica orando: Deus, muda o cenário, muda as circunstâncias. Mas eu descobri que quando Deus não muda as circunstâncias, Ele usa as circunstâncias para mudar você. Às vezes nós queremos ver as mudanças pelo lado de fora, e o Senhor disse: eu estou com tudo isso que você não está entendendo. Eu estou pregando aqui, eu sei que eu estou pregando aqui para gente que diz assim: parece que eu perdi o controle, parece que eu sou um homem de Deus, e por que eu estou vivendo isso? Pedro poderia pensar: olha só como é que eu estou vivendo. Eu sou um discípulo, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, e olha só, estou com corrente nos pés, nas mãos. Olha o que eu estou passando. O sentimento de culpa, o sentimento que as pessoas vão pensar a meu respeito, o sentimento onde você diz: parece que eu não tenho mais força para orar. De repente você pode pensar como Pedro: eu já ganhei 3.000 almas para Jesus, eu já vi tantos milagres, já caminhei pelas águas, mas agora olha o estado que eu estou. Eu já tive tantas experiências com o Espírito Santo, eu sinto Deus aqui, mas parece que agora chegou ao final. Eu acho que é o fim do meu ministério, eu acho que acabou. Eu acho que acabou o meu casamento. Eu acho que essa empresa não tem mais jeito. A pressão às vezes quer determinar o que nós vamos viver. Mas deixa eu falar, um momento de dificuldade não muda o decreto de Deus na tua vida. Um momento de adversidade não muda a promessa que Deus tem para você. Sem pressão a gente baixa a guarda. Sem pressão a gente, irmão, quando a gente não tem pressão, a gente se torna independente. A gente acha que as coisas estão acontecendo é porque a gente é bom, porque a gente tem network, porque a gente tem experiência. Não. A gente precisa muitas vezes entender que nós somos dependentes dEle. É nele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A glória é dEle, o louvor é dEle. A Bíblia vai dizer no Salmo 127, versículo 4, que os filhos são como flecha na mão de um homem valente. Deus é o homem valente do Salmo 127. Nós somos flechas, e a igreja é o arco. Então, para a gente ser enviado, a gente diz assim: agora vai, Deus vai fazer. Deus levanta profeta dizendo que você vai fazer, que você vai viver. Mas tudo que você está vendo
Parece uma pressão demoníaca para apagar o fogo de Deus na tua vida, para você desanimar. Você diz, Deus falou, mas o que eu estou vendo, irmão, a palavra profética sempre vai vir na oposição da tua realidade, do cenário atual. Deus fala com Gideão, homem forte, homem valoroso, mas o cara está com medo, fugindo. Sabe por quê? Porque as pessoas, quando falam com você, elas só olham o teu presente. O diabo, quando fala com você, ele fala segundo o teu passado. Mas Deus, quando fala com você, Ele fala segundo o teu futuro. Por isso as realidades do céu são maiores do que aquilo que você está vivendo aqui hoje. Tem alguém que está comigo aqui? Aí a flecha, ele pega essa flecha, daí você diz, agora vai. Não vai. Ele pega e bota você na aljava, junto com um monte de flecha, que está esperando chegar a hora de ser enviado. Às vezes a gente precisa, a aljava de Deus é o lugar, é o cenário onde Deus nos prepara a aprender a lidar com irmãos, aprender a lidar com gente ruim, igual a gente. Quando a gente não tinha Jesus, agora a gente é bom, irmão. Porque por causa dele em nós. Não é sobre essa árvore, é sobre o fogo que queima na sarça, e ela não se compõe. Êxodo 3, alguém diz assim, oh, que impressionante. Impressionante não é aquele galho queimando, é porque o fogo pegava e não apagava. É exatamente assim que somos nós. Não diz respeito a nós, diz respeito a um fogo que está em nós e não se apaga. Alguém olhou esse ano, no começo do ano, para você e diz assim, ele não vai aguentar, vai parar essa pressão. Alguém te chamou de fogo de palha, mas você não é fogo de palha, você é fogo da sarça, é fogo que permanece, é fogo que continua. Você está de pé, você chegou até aqui, é graça de Deus sobre a tua vida. Ou se tivesse alguém para celebrar o Senhor, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Eu sinto Deus aqui nesse lugar. Mas quando chega a hora, ele diz assim, agora vai. Ele saca você, coloca na aljava, no ar. Aí ele coloca aqui, ó. Por quê? Porque antes de você viver toda a promessa que Deus tem para a tua vida, você precisa ver o que Ele está vendo. Então Ele alinha você com o que Ele está vendo. Então você primeiro recebe a visão. Aí você diz, agora eu já tenho uma visão. Eu tenho a visão de Deus, eu tenho a visão da permanecer, eu já entendi, tenho a visão do coração do meu pastor. Mas não basta só visão. Agora você diz assim, eu vou para frente. Aí você parece que tem a sensação que está indo. Alguém já passou por isso? Tenho promessa, eu criei expectativa, agora vai, agora Deus vai me levantar, agora chegou a minha hora. Daí você parece estar caminhando para trás, você não entende nada. Aí parece que o fato da gente não entender, às vezes quer abafar o fogo do Espírito dentro de nós. Mas essa pressão, pastor, vou desistir, vou abandonar o casamento. Se Deus não falar hoje, eu mudo de cidade. Se Deus não falar hoje, eu abandono meu trabalho. Se Deus não falar comigo hoje, eu entrego meu cargo na igreja. O Senhor está dizendo, calma, que essa pressão não é para te matar, essa pressão não é o final. Isso aí é só a pressão, porque vai determinar o teu alcance. Depois de tudo isso, você vai para frente de uma forma acelerada. Eu sinto Deus aqui nessa palavra. Ei, não deixe que a pressão apague o fogo do Espírito em você. E não é só a pressão, é a dor, porque Tiago tinha morrido, Pedro está preso. Pedro poderia dizer, Senhor, acabou tudo. Ei, mas tinha um fogo nele. Tinha um fogo nele que mantinha ele de pé, que mantinha ele acreditando na promessa. Ei, você pode perder, quem sabe eu falei com alguém aqui que perdeu tudo. Quem sabe você perdeu sua empresa, quem sabe você perdeu a alegria da vida, quem sabe o diabo sugestionou na tua mente até para você tirar a tua vida. Deixa eu falar para você, não acabou, a promessa ainda está de pé. Sabe por quê? Porque existe um fogo do Espírito que está dentro de você, e eu sei que a palavra vai fazer esse fogo arder. Assim como em Lucas capítulo 24, os discípulos no caminho de Emaús, eles estavam decepcionados, eles estavam entristecidos, quem sabe até com depressão. Por quê? Porque eles colocaram expectativa em Jesus, mas de uma forma errada. Jesus tinha morrido e agora eles estão entristecidos. Sabe por quê? Porque quando você deixa de lembrar da promessa, você fica triste. Quando você esquece, Jesus disse, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Em 3 dias algo vai acontecer. Eu quero liberar isso para alguém aqui. Fala para quem está do seu lado. Em 3 dias algo vai acontecer. Em 3 dias o Pix cai na conta de alguém. Em 3 dias uma causa na justiça é liberado. Em 3 dias alguém recebe um e-mail. Em 3 dias alguém recebe uma promoção. Tem alguém para pegar essa palavra? Levanta a sua mão. Deus que nós servimos é especialista em fazer milagres em 3 dias.
Só que essa angústia, essa pressão, às vezes quer apagar o fogo do Espírito dentro de nós. Só que a Bíblia fala que eles estão no caminho de Emaús. E a Bíblia fala que Jesus aparece, começa a trocar uma ideia com eles. Lá na frente diz assim: por acaso não ardia o nosso coração quando pelo caminho ele expunha as Escrituras para nós? Ei, sabe o que faz arder o seu coração novamente? É o ouvir e o ouvir da palavra. Quero declarar: essa chama não vai se apagar. A pressão não vai apagar aquilo que Deus colocou dentro de você. Ei, agora Pedro está preso, mas só que ele ainda tinha a dor de alguém que teve com ele um tempo. A dor de perder alguém importante quer apagar muitas vezes o fogo do Espírito em nós. Você orou, você caminhou com alguém muito especial, de repente um homem de Deus, uma mulher de Deus, que foi um ciclo de Deus na sua vida, mas acabou. Tiago morreu. Eu vim aqui liberar uma palavra: deixe ir. Deixe ir, nem todo mundo vai para a próxima fase com você. Ei, tem gente que não está preparado. Tem muita gente que está preparado, pastor, para estar conosco no dia da nossa dor. Tem gente que consegue chorar com os que choram, mas não tem a capacidade de sorrir com os que se alegram. Por isso que algumas pessoas vão precisar ir embora da tua vida, porque elas suportaram a tua lágrima, mas não suportarão o óleo caindo na tua cabeça e o sorrindo vindo sobre o teu rosto. Por isso deixe ir. Quando Deus fala com Abraão em Gênesis capítulo 12, pega o teu filho, ou melhor, em Gênesis 12 ele fala: sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou. Não leva ninguém. Ele leva sobrinho Ló. Gênesis capítulo 15 tem uma ruptura. Os pastores de Abraão, os pastores de Ló, que não precisava ter, se ele obedecesse lá no começo, não querendo levar para a próxima estação quem Deus não autorizou levar. Não planeje o teu futuro com quem te considera passado. Ei, não trate como prioridade quem te trata como opcional. O nosso problema é que nós não entendemos a maneira e o tempo de Deus. Irmão, tem pessoas na tua vida que foi um ciclo de Deus, mas aprenda a encerrar ciclos para Deus começar novos ciclos. Tiago precisa entender, Pedro precisa entender: acabou. Tiago, ei, tem algumas pessoas que precisam sair da nossa vida, porque senão elas se tornam uma muleta espiritual para nós. Tem algumas pessoas que precisam sair da nossa vida, porque senão elas se tornam Deus para nós. Então chega um momento que Deus diz assim: ó, agora você precisa amadurecer. Agora, Pedro, foi importante, mas foi uma fase. Ei, Pedro, acabou a promessa para Tiago, mas não acabou para você. A promessa ainda está de pé. Sabe por quê? Porque a gente quer apagar o fogo do Espírito, porque a gente acha que só vai fluir, só vai fazer se aquela pessoa estivesse junto com a gente. Deixe ir, deixe ir. Quem está entendendo? A Bíblia fala que Abraão, quando chega na região dos Montes Moriá, ele prepara tudo. Ele prepara o altar, ele pega o cutelo, mas antes de subir um monte, ele fala para aquele servo: vocês fiquem aqui, porque ele aprendeu com a experiência, que para o lugar de intimidade, para o lugar de sacrifício, nem todo mundo está preparado para ver você sacrificando o teu Isaac. Por isso, para esse lugar, ele entendeu: vocês fiquem aqui, porque nós vamos ali, e depois de ter adorado, nós voltaremos. Vocês estão aí comigo? Diga comigo, amém? Então a gente precisa entender que o momento da dor. Tem alguma mulher grávida aqui? Levante a mão, pelo menos que saiba. Tem uma, tem duas, cadê? Tem três, pode aumentar o kids, aleluia. A pastora já começa a suar frio: Jesus, cadê o que, né? Isso é tranquilo, irmão. Fora as que não sabem que estão ainda, aleluia. Eu vou falar o CPF aqui de umas duas ou três de quem está grávida. Brincadeira, não vou fazer isso aqui não. Ei, quando a mulher está grávida, número 1, quando ela engravida, ela soube ontem que está grávida. Até agora ela estava na academia, estava fazendo tudo certo, mas ela descobriu ontem que está grávida. Hoje ela já está assim. É verdade ou não é, gente? Por quê? Porque quem está gerando, o seu caminhar muda. Você não está entendendo que essa dor não é para te matar? Essa dor, a contração da mulher grávida, quando está chegando na hora, quando está chegando mais perto daquilo que está dentro, vir para fora, as dores começam a aumentar. Se tivesse, eu vou pregar para esse lado aqui.
Está chegando a hora daquilo que está aqui dentro, daquilo que era só uma promessa, começou a crescer dentro de você e agora vai vir para fora. Essa dor, eu vim pregar que essa dor não é para te matar e nem para apagar o fogo do Espírito. Essa dor é uma declaração profética daquilo que está dentro vai vir para fora. E toda lágrima que você trouxe no primeiro semestre, nos 9 primeiros meses do ano, não se compara com a alegria daquilo que vai vir para fora. A criança vai chegar, a promessa vai chegar nos teus braços, Rebeca Tarabaraba, vai chegar nos teus braços, você vai voltar só. Fala para alguém, essa dor não é para te matar, é para você gerar. Então, número 1, quem está gerando muda o caminhar. Quem está gerando muda a vestimenta. Aquilo que te servia antes já não te serve mais. E tem gente passando vergonha, que está insistindo em usar a roupa da fase anterior nessa nova fase. Você está passando vergonha, está passando aperto. Terceira coisa, quem está gerando muda a alimentação. Aquilo que você comia antes, você já não pode comer qualquer coisa, você precisa comer a coisa certa, a palavra. Sabe por quê? Porque dependendo daquilo que você come, pode comprometer aquilo que você está gerando. Estão aí, eu estou sozinho. Agora, quem está gerando, eu estou falando daquilo que você acha que é dor, que está vindo aí um tempo de alegria. Você já foi no banco, quando tinha aquela fila, com aquele caixa lento, todo mundo, né, atrasado. Aí está aquela fila, você esperando, conversando. Já conversou tudo que tinha para conversar. De repente, quem que aparece? A mulher grávida. E ela vai passando na frente, e parece que ela olha para todo mundo na fila. Amostradinha. E ela vai lá na frente, por quê? Porque tem uma placa lá. E deixa eu trazer uma revelação para os homens. Aquela placa, bonequinho barrigudo, não é para você, irmão. A placa com o bonequinho barrigudo, o que é? Prioridade para quem está gerando, irmão. Quem está gerando não fica na fila. Quem está gerando, Deus vai colocar lá na frente. Vai dizer assim, o fato de você estar gerando te prepara, vou te posicionar você em lugares estratégicos. Então você está entendendo? Eu sei que na hora da dor não dá para entender. A dor tem a capacidade de querer fazer a gente esquecer da promessa, do fogo, achando, não, é meu fim, acho que é melhor eu parar, acho que eu vou parar de orar, eu acho que eu não consigo mais. Quem está entendendo aqui, diga amém, irmãos. Aleluia, irmão. Deixa eu falar algo para você sobre isso aqui. A Bíblia vai dizer então que a igreja está orando. E tem oração que é difícil da gente fazer, é ou não é, gente? Porque eu penso, a igreja que está orando por Pedro agora que está preso, provavelmente ela orou por Tiago que foi morto. E quando você ora e Deus diz não, o fogo vai apagar? E quando, Deus é o Deus da porta aberta, mas quem falou para você que Deus não estava quando a porta foi fechada? Deus também é o Deus da porta fechada. Deus é o Deus que não deixou assinar aquele contrato. Sabe por quê? Porque tem coisa maior vindo. Deus é o Deus que também diz não. Só que o não de Deus não é para te limitar. O não de Deus é para te proteger. Na hora a gente não consegue entender o não. Você faz expectativas, você cria coisas no teu coração. Irmão, mas você entender que é aí que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Às vezes a gente está nessa situação aqui, dizendo, Senhor, eu já estou tão fraco, o fogo está se apagando dentro de mim. Mas eu entendi uma coisa, que quem está queimando, sabe, as pessoas não podem mudar o meu propósito. O ambiente não pode mudar o meu propósito. Mas o meu propósito, eu estou aqui. O fogo que está em mim, o meu propósito tem a capacidade de mudar o ambiente aonde eu estou. O fato de você estar incendiado pode ser a pior fase da tua vida, mas se você lembrar que existe um fogo de Deus na tua vida, irmão, você pode estar dentro da fornalha ardente, mas o fogo não vai te queimar, porque o fogo que está em você é mais forte do que o fogo da fornalha. Tem alguém aqui? Levanta a sua mão. Aleluia. Diga comigo, não é o fim. Fala para alguém assim, aquilo que era para te matar, aquilo que era para te matar vai se tornar vitamina para você crescer. Quem está comigo aqui pode dizer um amém por isso? Aleluia, aleluia, glória a Deus, eu creio. Irmão, o fato de você não estar vendo não significa que não está acontecendo. Que às vezes a gente diz assim, não estou vendo nada. A gente quer ver, às vezes a gente é meio Tomé.
Você não precisa ver, você só precisa crer na palavra profética que Deus tem para a tua vida. Esse fogo não vai se apagar. Diga: Espírito Santo, eu estou entendendo. Ei, Pedro, acabou para você. Estava tudo preparado, o cenário estava preparado. Prepararam as flores, prepararam o funeral, prepararam tudo. Por quê? Porque disseram: acabou. Mas eu vim aqui hoje dizer: não acabou. O teu funeral acabou de ser cancelado nessa noite, porque o fogo do Espírito ninguém vai apagar. Acharam que tinha apagado, o inferno pode se levantar. Irmão, Tiago estava na agenda de Herodes para morrer, e ele também estava na agenda de Deus para ser recolhido. Pedro estava na agenda de Herodes para morrer, mas não estava na agenda de Deus para ser recolhido. Irmão, quando você está na agenda de Deus para viver, não tem Covid, não tem enfermidade, não tem câncer, não tem fofoca, não tem inferno que se levante para roubar e apagar o fogo de Deus e a promessa dele na sua vida. Se eu tivesse no seu lugar, eu dava um salto dessa cadeira, levantava. Aleluia. Agora olhe, como resposta da oração da igreja que está lá, irmão, e a gente precisa entender sobre oração uma coisa: a oração não pode ser um botão de emergência para os desesperados, ela precisa ser o estilo de vida dos justificados. A oração não pode ser só para quando eu estou desesperado. Ele ouve, mas se Deus souber que você só atende ao chamado dele só quando você está na pressão, só que você ora só quando tem o dia mal, se você só busca, só vem para a igreja quando está o dia mal, o que vai acontecer, irmão? Tua vida não vai fluir da maneira como Deus gostaria. Mas Deus tem os seus métodos. Meu amigo pastor Maquianos, ele fala que Deus não é teólogo, Deus é pedagogo, né? Aqui a gente faz primeiro a prova, ele diz: primeiro a gente faz a lição e depois faz a prova. Com Deus, primeiro a gente faz a prova e depois ele mostra o porquê da lição. Então a gente precisa entender a metodologia de Deus. A gente precisa buscar o Senhor em oração, porque é essa oração da igreja que vai gerar um tempo novo. Irmão, deixa eu falar, essa pressão vai gerar um azeite fresco na sua vida. Deus sabe como extrair. Você já viu como é que sai o azeite? É azeitona, é na pressão, e daí sai o azeite. A gente quer dizer: me leva para um novo nível de unção. Cuidado com algumas orações que a gente faz. A gente não sabe o que a gente precisa passar às vezes. Mas deixa eu falar, sabe qual é a coisa boa? Ele diz assim: eis que estarei convosco todos os dias. Diga comigo: todos os dias. Diga: todos os dias Ele está comigo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 a 9 diz: pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Nada vai apagar o que Deus tem para a sua vida. Agora a igreja está orando, como resposta da oração, algo vai acontecer. Faz assim com a mão, assim, diga assim: a partir de hoje algo vai acontecer, assim, mais alto, diga: vai haver uma mudança radical. Diga assim: os próximos 3 meses. Diga: 90 dias. A maior mudança. Diga assim: resposta de anos em 90 dias. Diga mais uma vez: resposta de anos, promessas, palavras proféticas em 90 dias virão ao meu encontro. Quem crê, levanta a sua mão. Oh, aleluia. Pega essa palavra, 90 dias. Vai chegar a resposta para essa igreja de muito tempo em 90 dias. Vocês vão lembrar em 90 dias. Vocês vão mandar mensagem: pastor, aquelas quintas-feiras, eu sinto aqui no mundo espiritual coisas sendo liberadas. Tem gente que não podia engravidar, que está aqui nessa reunião, que vai nos próximos 3 meses descobrir que está grávida. Deus está tocando agora casais aqui hoje, está curando casais aqui hoje, em nome de Jesus. Vocês estão aí comigo? Agora a Bíblia vai dizer que um anjo aparece. Irmão, a graça que vai até o encontro. O que é isso? A graça que se manifesta na adversidade. A gente vê muitos milagres. As pessoas indo até Jesus. A mulher do fluxo de sangue, ela vai e toca em Jesus. Vários personagens bíblicos que clamam, que vão até Jesus. Mas eu descobri uma coisa lendo a palavra, que quando você não consegue ir até Jesus, é Jesus que vai até você. Aleluia. É Jesus que vai até o encontro. Porque às vezes a gente sente: Senhor, eu até quero mudar, eu quero viver coisa nova, mas olha como eu estou. Tem gente que chegou aqui que está dizendo que tem um fogo dentro do seu coração. Você diz assim:
queria ser um voluntário na igreja, mas olha como eu estou, Senhor. Eu queria, você toca, você canta, você tem um chamado, você já fez tanta coisa, mas você se sente hoje, você diz assim, hoje eu sou o Pedro dentro da prisão, querendo dizer, Senhor, como que vai acontecer? Deixa eu falar algo, tem uma igreja orando por você. Fala para alguém, tem uma igreja orando por você. Aleluia. Pedro não sabia, mas ele era a resposta da oração de uma igreja. Ei, você veio aqui a primeira vez hoje? Ei, irmão, eu não te conheço, mas se Deus está mandando eu dizer algo para você, você pode ser a resposta da oração dessa igreja aqui nesse lugar. Você é a resposta da oração de uma igreja, de pessoas. Agora a Bíblia vai dizer que vai começar uma libertação, e essa libertação não começa da rua para dentro, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Vamos lá, é de dentro para fora. O anjo aparece lá dentro, uma luz brilhou, e agora o anjo desperta Pedro. Tem gente que vai sair dessa noite despertado aqui por causa do fogo do Espírito Santo. Vai voltar a queimar de uma forma mais intensa. Nós vamos terminar, vou orar agora, mas o texto vai dizer, ele diz assim, levanta, porque o que o Senhor vai fazer precisa de um posicionamento seu. Não deixar o fogo apagar necessita de um posicionamento seu. Não é se entregar, não é dizer assim, não, pode jogar água aqui, não. É posicionamento para viver as promessas que ainda estão por vir. É necessário que você esteja queimando. Ele diz, levanta, coloca a tua sandália. Poderia ficar um tempão falando sobre a sandália, sobre o cinto, sobre a capa, mas deixa eu falar só rápido sobre a sandália. Por quê? Eu perguntei assim, Senhor, como é que Pedro levanta com cadeias na mão e no pé? Aí o Senhor disse assim, filho, para de questionar as direções que eu te dou, porque parece ser impossível. Não questione. Às vezes a gente tem mais facilidade de obedecer o GPS do carro do que obedecer a voz do Espírito Santo. Eu fui parar numa favela, numa comunidade do Rio de Janeiro, confiando no GPS. Graças a Deus o Senhor me livrou, estou aqui hoje pregando, glória a Deus. Mas às vezes a gente confia em algumas coisas, mas não confia na direção. O Senhor diz, levanta. Sabe o que eu aprendi? Quando Deus libera uma palavra para você, a palavra que Ele liberou por si só já tem poder e autoridade para cumprir o propósito no qual ela está sendo enviada. Então quando Deus fala com você, Ele não está só comunicando, Ele já está criando aquilo que Ele está falando. Vocês estão aí entendendo? Então quando Ele fala levanta, Ele está dizendo, Pedro, você não vai ter que lidar, se a banda puder vir comigo, você não vai ter que lidar mais com as cadeias, você não vai ter que lidar mais, Pedro, com aquilo que te prendia, aquilo que te escravizava, aquilo que era para determinar o teu fim. A partir de hoje acabou, a partir de hoje eu vou te libertar de tudo isso. Tem libertação aqui hoje, vocês acreditam nisso? Pedro, levanta agora para recomeçar, levanta para viver um novo tempo, levanta para experimentar algo extraordinário. Pedro, levanta. Pedro coloca a sandália, Pedro coloca o cinto, coloca a capa. Eu disse, Senhor, se é eu, quando eu estou sem cadeia, eu já ia sair correndo. Sou manezinho da ilha de Florianópolis, o manezinho diz assim, se eu pudesse eu ia deitar o cabelo, ia sair correndo. Então se eu puder, eu perguntei, Senhor, por que ele não sai correndo? Ele disse, filho, porque da onde eu vou tirar? Não vai ser pela porta de fundo, vai ser pela porta da frente, e tudo que é teu vai junto com você. Vai ter restituição. Levanta a tua mão, deixa eu ser boca de Deus. Vai ter restituição, não vai ter vergonha. O que o diabo projetou para ter vergonha na tua vida vai se tornar em dupla honra. Dupla honra, bate na mão de alguém e diga assim, vai ter dupla honra, vai ter dupla honra, vai ter dupla honra. Aleluia, alguém está crendo nessa palavra? Tem alguém para dar um glória a Deus aqui? Aleluia. Não vai ter vergonha. Agora olha só, como aquilo que era para abafar o fogo do Espírito, abafar o ministério dele, vai se tornar um grande testemunho. Eu termino falando que aquilo que era para matar tua fé, aquilo que era para paralisar o teu chamado, o teu teste vai virar o teu maior testemunho. A tua pressão, aquilo que se tornou em dor na tua vida, vai se tornar livro. Vai se tornar em pregação, vai se tornar mensagem de libertação do teu coração para milhares e milhares de pessoas. Agora você não entende, mas você diz, Senhor, me dá um conteúdo para que eu possa abençoar nações, para que eu possa abençoar vidas. Me dá uma ideia, me dá algo. Não é em dias favoráveis, não, porque a fé prospera no desconforto. Anote que eu vou falar, a fé prospera no desconforto. Não é no dia bom, não é quando tudo está bem, é no dia da guerra que vem as maiores ideias, que vem o melhor, o azeite. Eu quero declarar, tem gente que depois dessa pressão vai desfrutar de um novo nível de unção e de fogo sobre a tua vida. Agora, o anjo vai na frente,
Que nota vocês estão aí? Dó. O anjo vai na frente, eu acho que ele vai cantando. Ele vai cantando em dó maior. Opa, tem gente que é profeta. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenar os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele